Glória a Deus! E nós vamos meditar agora na palavra de Deus. Te convido a ficar comigo aqui e meditar um pouquinho na palavra de Deus, pegando aqui a minha Bíblia no papel. E nós estamos meditando sobre a parábola da figueira. Diferente da parábola que nós meditamos na semana passada, a figueira agora Jesus está utilizando nessa parábola, no livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 29, Jesus está utilizando essa parábola agora para alertar as pessoas, para que elas estejam atentas aos sinais do tempo. Assim como quando nós olhamos para uma árvore, quando nós olhamos para as estações, quando nós olhamos à nossa volta, nós identificamos árvores que estão frutificando, árvores que estão florescendo, e nós podemos distinguir as estações. Assim Jesus nos desafia a nós focarmos o nosso olhar naquilo que realmente é importante. E essa parábola, como eu disse, está no livro de Lucas, capítulo 21, e ela vem dentro de um contexto muito interessante, né? Essa parábola também está sendo contada, esse trecho também é compartilhado nos outros evangelhos, Mateus e Marcos, e aqui em Lucas. Então, cada um dos evangelhos vai trazer ali uma perspectiva, alguns com algumas pontuações diferentes, mas são o mesmo contexto, né? E como é que se dá essa parábola? Depois que os discípulos foram para Jerusalém, eles estavam em Jerusalém, eles foram no templo, e vocês lembram que Jesus observa uma viúva entrando no templo e ofertando, e Jesus então fala que que aquela moedinha que ela entregou foi a maior oferta de todas, e os discípulos estavam no templo. Os discípulos de Jesus, todos eles eram galileus, eles não viviam em Jerusalém, eles viviam na Galileia. Então eles, quando chegaram em Jerusalém, eles indo em Jerusalém e no templo, eles ficaram admirados com o templo, acharam aquilo muito bonito, acharam aquilo muito assuntuoso, e eles então, eles ali no templo, eles falam, nossa, como é lindo, como isso aqui é perfeito, nossa, como isso aqui é magnífico, né? E Jesus pega então, fala para eles assim, olha, vocês estão admirando isso aqui, mas não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo aqui, né? Tudo isso vai ser derrubado. E aí aqui no comecinho, então Jesus, depois então de ter falado isso, eles falavam então a respeito do templo, aqui no versículo 5, Mateus 21, Lucas 21, 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava adornado, de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus, vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, depois dos discípulos falarem ali do templo, então Jesus diz, olha, tudo que vocês estão vendo aqui vai ser derrubado. Então eles perguntaram, mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganados. Então, eles fizeram uma pergunta aqui para Jesus, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? O que eles perguntaram? O que Jesus falou? Sobre o templo que iria ser derrubado. Essa profecia específica do templo aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando Nero, né, colocou fogo ali em Jerusalém e o templo foi destruído. Então, essa profecia da pedra sobre pedra, do templo ser destruído, isso já foi cumprido. Essa profecia já foi cumprida. Por isso é que Jesus disse ainda, aqui no final, ele vai dizer assim, que antes que essa geração passasse, todas essas coisas, ou seja, a destruição do templo, aquilo que ele havia falado, aconteceria. E Jesus então começa a falar sobre os princípios da dores. Ele diz assim, vede para que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E também, chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim está perto. Então observe que Jesus está começando a falar
sobre a sua segunda vida. Quando Jesus vai voltar pela segunda vez, quando ele viria pela segunda vez, ele já vinha vindo, ele estava ali na terra, no meio dos discípulos, ele veio então como homem, encarnado como homem, ele nasceu de uma virgem, de Maria, então ele estava ali como o Deus encarnado. Então ele está falando agora sobre a segunda vinda, e sobre essa segunda vinda, então ele começa a falar coisas que iriam acontecer e que as pessoas deviam ficar atentas, ou seja, quando você olha para a estação, quando você olha para a figueira, que é a parábola de hoje, você percebe em que estação você está. Se você vê a figueira sem folha, você fala assim, ó, está no inverno. Então, ela não vai produzir frutos nem tão cedo. Quando você vê, depois que a figueira estava seca, as folhas começarem a nascer, você fala assim, olha, entrou a primavera. Então a figueira, então, o que Jesus está dizendo é assim, olhe para essas coisas. E ele começou falando sobre a destruição do templo. Gente, isso já aconteceu há quase 1930 anos atrás, a destruição do templo. Então, observe que ele começa a falar aqui, ó, que é o princípio das dores. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. Quantas religiões têm surgido, quantos ensinos, quantos falsos ensinadores têm surgido. E essa responsabilidade, né, de nós entendermos qual é o verdadeiro evangelho, quem nós devemos seguir, está aqui, ó. Se aquilo que está sendo pregado está segundo a palavra de Deus, se aquilo que está sendo dito está sendo confere com o que a palavra de Deus diz, então é um evangelho genuíno. É uma palavra genuína. E é esse evangelho que nós temos que seguir. Acontece que muitas pessoas são enganadas. Igrejas e mais igrejas são abertas. As pessoas não leem a palavra de Deus. Ou no máximo elas vão ler o Salmo 91 porque elas têm aquilo como um amuleto que não vai chegar nenhuma maldição na casa dela. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Querido, a palavra de Deus não se resume ao Salmo 91. A palavra de Deus não se resume a um capítulo da Bíblia. A palavra de Deus está aqui e ela tem toda a verdade que eu e você precisa saber. Então, quando o seu pastor está pregando, quando algum homem de Deus está pregando, ou quando alguém está pregando, você tem que usar a palavra de Deus para conferir se aquilo que ele está falando condiz com a palavra de Deus. É responsabilidade, porque se você comer aquele ensinamento, se você comer aquilo que está sendo falado sem conferir se está segundo o padrão da palavra de Deus, você corre o risco de ser enganado. E quantas pessoas hoje estão andando dentro de engano? Por isso que Jesus falou, olhe para o tempo, olhe para as coisas que vão acontecer. E ele disse que virão falsos profetas, virão falsas pessoas pregando um falso evangelho. Aquele evangelho, queridos, que só quer para si. Sabe aquele evangelho? Olha, leve a sua oferta, leve a sua contribuição e você vai prosperar. Não prega a palavra de Deus, não prega nada, só quer tirar de pessoas. Quantas religiões estão, e todos os dias uma nova igreja se abre, um novo evangelho, um falso evangelho se é pregado nesses lugares de pessoas que estão ali apenas para extorquir, para roubar aquelas ovelhas e enganar aquelas ovelhas. E Jesus está dizendo assim, olha, fique esperto, não seja enganado, pois é necessário que essas coisas aconteçam. E ele continua dizendo aqui no versículo 10, levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá... Peraí, gente, vamos voltar aqui. Você concorda comigo? Nação contra nação, reino contra reino. Quem já ouviu falar de guerra aqui e de rumores de guerras? Nós vemos isso frequentemente. Temos duas guerras, grandes guerras acontecendo agora. Fora as menores, fora as outras guerras que são internas no país, né? Mas assim, está acontecendo já há quase 2 anos a guerra da Ucrânia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia. E qual foi a outra guerra que começou há pouco tempo? A guerra de Israel contra o Hamas, porque o Hamas invadiu Israel, sequestrou ali muitas pessoas, né? Mais de 200 pessoas foram sequestradas. E então Israel invadiu ali a Palestina para tomar de volta os seus reféns e a guerra continua. Essas são 2 grandes guerras. Mas a gente ouve falar de rumores de guerra. O que Jesus está falando aqui, olha, quando você ouvir essas coisas,
olhe para a estação, está perto, está chegando o dia em que eu vou resgatar a igreja. E ele fala assim, haverá terremotos. Você já ouviu falar de terremoto? Acontece frequentemente. Epidemias. Eita, a gente acabou de sair de uma grave, não foi? De uma epidemia grave, coronavírus, fora todas as outras que já aconteceram, da varíola, febre amarela, né? Então, assim, as epidemias estão cada vez mais frequentes. E aí ele continua aqui falando aqui, ó, epidemias, fome em vários lugares. Será que existe fome em vários lugares? Existe fome, inclusive no Brasil. Existe fome em muitos países que estão vivendo em situação de miséria. E ele diz assim, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregarão vocês à sinagoga e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Isso vos acontecerá para que deis testemunhos. Queridos, todos os dias, Ana Torres colocou aqui, houve recentemente tremores em BH, tá vendo? Até no Brasil, que é um lugar onde tecnicamente as placas tectônicas são estáveis, houve terremoto em BH. Então, você já ouviu de cristão que foi torturado, de cristão que foi preso? Isso está acontecendo nesse momento. E existem países onde o evangelho é proibido, onde cristãos são presos todos os dias. Isso está acontecendo. Você já ouviu falar de perseguição evangélica no Brasil? A gente pode pregar livremente, a gente pode falar livremente sobre aborto, a gente pode falar livremente sobre opção sexual e dizer o que a Bíblia prega, a gente pode falar livremente sem sofrer censura, sem sofrer restrições. Queridos, nós estamos sendo perseguidos, porque quando nós começarmos a pregar a palavra de Deus e quando nós declararmos o que é pecado, o mundo vai se incomodar. Quando nós falarmos contra o adultério, quando nós falarmos contra o homossexualismo, quando nós falarmos contra o pecado que as pessoas estão tratando como coisa normal, quando nós falarmos contra o aborto, estamos vivendo um tempo agora muito difícil, aonde uma lei está aí em vigor por ordem de um ministro do Supremo Tribunal Federal, dizendo que as mães podem simplesmente dizer, eu fui estuprada, e podem abortar o seu filho com uma injeção no coração desse bebê que está ali no ventre, e existe sofrimento, né? Então, essas mães com os seus bebês com mais de 22 semanas podem então solicitar o aborto. O bebê com 22 semanas já é uma criança, ela já pode sobreviver fora do útero da mãe, inclusive. E isso é autorizado, queridos. E se a gente falar contra a palavra de Deus que isso é infanticídio, que isso é um crime, nós somos perseguidos. Então, queridos, a perseguição já começou. Essas coisas já começaram a acontecer. Isso tudo que Jesus está falando aqui, nós já estamos sofrendo, inclusive no Brasil, um país que tecnicamente é considerado um país democrático, um país livre, um país onde nós temos liberdade de expressão, de falar aquilo que a gente crê, e um país de liberdade religiosa, mas já estamos sofrendo perseguição. E eu digo para você, vai piorar, vai ficar cada dia mais difícil, porque a palavra de Deus diz que nós seríamos perseguidos, nós seríamos presos, nós seríamos lançados nos cárceres, e essas coisas vão começar a acontecer com mais frequência. E eu quero ver então aí a peneira de Deus passar, aqueles que estão aí crendo que Deus vai guardar, e não importa o que aconteça, não abre mão da fé, não abre mão da palavra de Deus e continuam pregando o verdadeiro evangelho. E ele diz assim ainda, e isso vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, e não vos preocupeis com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca, sabedoria, e não poderão resistir, nem contradizer todos quanto eu vos opuser. Então, os cristãos presos vão dar o testemunho onde estiverem. E não se preocupe com o que vai dizer. Jesus está dizendo aqui, eu vou colocar a palavra nos lábios de vocês. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com outras pessoas que foram presos, né? E acontece inclusive hoje com tantos cristãos. Se você pesquisar aí, depois você entra aí e dá um Google, testemunho de pessoas que sobreviveram à prisão em países perseguidos. Coloque assim,
testemunho de pessoas que sobreviveram à prisão em países perseguidos. Você vai ter aí pelo menos uma dúzia de testemunhos para edificar a sua fé. Aí você vai entender o que é uma perseguição. E nós estamos caminhando para lá. De todos sereis odiados por causa do meu nome. É isso que eu estou falando. É sobre isso. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Saiu uma pesquisa aqui no Canadá. E essa pesquisa, quando perguntaram para as pessoas, né, qual tipo de pessoas você mais odeia, que mais faz mal à comunidade, sabe qual foi a resposta? Os cristãos. Como é que as pessoas podem odiar os cristãos, sendo que nós pregamos a palavra de Deus e sendo que nós praticamos o amor de Cristo, mas nós somos odiados pelas pessoas? Essa pesquisa real aconteceu aqui. Mais de 60% das pessoas entrevistadas responderam que elas odeiam os cristãos. E dentre os cristãos, preste atenção, porque tem os católicos cristãos e tem os evangélicos. Os evangélicos lideraram com mais de 80% dos odiados pelas pessoas. Diz aqui: e vocês serão odiados por causa do meu nome. Nós já estamos vivendo esses dias onde as pessoas odeiam os cristãos apenas porque praticam bem, apenas porque pregam a palavra de Deus e vivem o amor de Cristo. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo de vossa cabeça, e a vossa perseverança que ganhareis, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então aqui eu vou pular e vou seguir para a parábola que nós temos hoje. Aqui não vou ainda ler o versículo 25, alguns versículos antes. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Você já tem ouvido falar aí de sinais no sol, na lua e nas estrelas? Tem ouvido falar? A mídia direto fala a lua vermelha, a lua sangrenta, né? E efeitos no céu, né, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar. Já ouviu falar de tsunami? Isso nunca aconteceu. Claro, isso tem sido frequentemente noticiado. Áreas que sofrem tsunami, áreas que sofrem com efeitos climatológicos, furacão e todos os outros efeitos. Temos aí efeito climático no Rio Grande do Sul, aí no Brasil, onde a cidade foi devastada por causa de problemas climáticos. É disso que a Bíblia está falando. Bramido dos mares e das ondas, haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa dessas coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre a nuvem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, com poder e grande glória. Ora, ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. Está chegando o dia em que o sofrimento vai acabar. Está chegando o dia em que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E aí a parábola do dia que diz: ainda lhe prospôs uma parábola dizendo: vede a figueira e todas as árvores, quando começarem a brotar, vendo, sabeis por vós mesmo que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém a minha palavra não passará. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações desse mundo, e para que aquele dia não sobrevenha sobre vós repentinamente como um laço. Olha só o que ele diz aqui. Olha só o conselho dele. Acautelai-vos, vós, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. E é sobre isso que eu quero encerrar esse tempo de ministração. O conselho de Jesus é um conselho para você. É um conselho para mim. E nós temos que prestar atenção. Acautelai-vos, pois, para que o vosso coração não fique sobrecarregado. Não fique sobrecarregado com o quê? Aí ele vai dizer:
né, sobrecarregado com as consequências da orgia. O que é consequências da orgia? Com as consequências do pecado, com as consequências da devassidão. Hoje em dia, queridos, está tudo relativizado. As pessoas vivem da forma que quer. Isso não é pecado não. Minha igreja deixa. O que tem de mais? O que tem? E a gente começa a relativizar, a considerar normal aquilo que não é normal, aquilo que a Bíblia diz que é pecado. E a gente começa, o que tem de mais? E aí, isso, querido, começa daí a grande cilada para você sobrecarregar o seu coração. E ele continua dizendo de embriaguez e de preocupações desse mundo. Quais são as preocupações desse mundo? Quais são as preocupações que trouxe você aqui hoje? Isso é um conselho de Jesus, querido. Não sou eu que estou falando, não. Se fosse eu, rasga, deleta. Mas Jesus está falando para você. Não fique, não traga para o seu coração, não encha o seu coração com as preocupações desse mundo. Querido, a gente levanta todos os dias com quais preocupações? Quais são as preocupações que você levanta todo dia? Eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas dívidas, eu preciso. E você enche o seu coração com as preocupações desse mundo. Eu preciso estudar, eu preciso comprar, eu preciso. Para com isso, eu estou falando para mim mesmo. Aquieta minha alma, escuta o Senhor. Escuta o Senhor. Não adianta você andar com o seu coração sobrecarregado de preocupações que são passageiras. Porque as preocupações que você tem que ter, as preocupações que eu preciso ter e que você precisa ter, é de olhar os sinais à nossa volta. E ele falou aqui as coisas que iriam acontecer e estão acontecendo. E nós temos que olhar para o céu e dizer: a minha redenção está próxima. Eu vou buscar andar em santidade. Eu vou buscar andar em intimidade com Cristo. Eu vou buscar andar em conhecimento da palavra de Deus. E eu vou usar o tempo que ainda me resta para pregar a palavra de Deus. Nós temos uma ferramenta, queridos. Ele disse que antes dessas coisas, antes dele vir buscar, o evangelho seria pregado a todas as nações. Qual é a ferramenta que nós temos hoje? Qual é a ferramenta que nós podemos hoje conversar com o mundo todo? Me diga, as mídias sociais. Eu estou aqui no Canadá, você está aí no Brasil, você está em outro lugar, você está em outra nação. E me diga como é que nós estamos conversando pelas mídias sociais, por onde você está me ouvindo pelas mídias sociais, como é que você pode ser um instrumento do Senhor para pregar as nações? Pelas mídias sociais. Utilize as mídias sociais para pregar. Pare de ficar postando a comidinha que você comeu, o passeinho que você deu. Pare de ficar postando essas coisas e comece a compartilhar a palavra de Deus. Use as redes sociais de forma inteligente. Use as redes sociais para pregar a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa compartilhar uma foto, isso não, mas que a maior parte do seu foco, do seu pensamento, e aí é onde ele disse assim, né? Ele diz assim: acautelai-vos, pois, para que nunca vos suceda que fique com o coração sobrecarregado. O seu coração tem que estar cheio de desejo e saudade pelo Senhor, de estar com Ele, não de compartilhar com o mundo futilidades, mas de compartilhar com o mundo a palavra de Deus. Talvez seja uma palavra dura. Talvez seja uma palavra que vá confrontar hoje as atitudes que você tem. Porque está confrontando as minhas próprias atitudes. Muitas das coisas que eu estou falando aqui confrontam as minhas próprias atitudes. E eu glorifico ao Senhor, porque é o Espírito Santo que está falando aqui em nosso meio. Então que o Senhor nos dê graça e misericórdia, porque Ele colocou a figueira, Ele colocou o exemplo da figueira. Olhe para as estações, olhe para os sinais, olhe para as coisas que estão acontecendo. Quando essas coisas começarem a acontecer, tenha certeza, a vossa redenção está próxima. Eu tomo posse dessa palavra, eu tomo posse dessa promessa, eu tomo posse dessa exortação de Jesus, para que eu foque a minha vida, para que eu foque o meu coração naquilo que é necessário.
Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa exortação, obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor abre os nossos olhos para olharmos, Senhor, para aquilo que realmente importa. Pedimos perdão, Senhor, e nos ajude, Espírito Santo, a não sobrecarregar o nosso coração com as coisas fúteis, com as coisas passageiras, mas, Senhor, enchermos o nosso coração da esperança da sua vinda, Senhor, enchermos o nosso coração de amor e saudade pelo Senhor, e todos os dias, quando nós levantarmos de manhã, nós não estarmos ansiosos com as preocupações desse mundo, mas quando nós acordarmos de manhã, nós declararmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá, porque é mais uma oportunidade que eu tenho de compartilhar a tua palavra com aqueles que ainda não conhecem. Usa-nos, Senhor Jesus, como uma ferramenta para pregar a tua palavra. Usa-nos, Senhor, nas redes sociais. Nos dê sabedoria, Senhor, como usar as nossas redes sociais, como usar as mídias, Pai querido, para pregar a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, depois você pode pegar esse vídeo e compartilhar. Isso já é uma forma de você usar inteligentemente o seu tempo e as redes sociais para pregar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que Deus te dê graça e sabedoria sobre essa palavra em nome de Jesus. Amém.